Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de microbiologia. Hoje iniciaremos essa nova disciplina. Sou o professor Fabiano Vale e sugiro a todos que peguem caneta e caderno, façam as suas anotações, porque essa aula já vai começar. Bom, vamos começar já, falando um pouco, do que é a microbiologia e a sua importância. Bem, a microbiologia é a divisão da biologia que estuda e pesquisa sobre universos dos organismos microscópicos. Este estudo engloba suas divisões. Qual a importância da microbiologia, morfologia, reprodução, fisiologia e tudo o que é preciso conhecer a respeito da bacteriologia, virologia, parasitologia e micologia? Bem, não percebemos, mas essa ciência está muito presente no nosso cotidiano. Por isso, muitos setores da sociedade buscam esse tipo de conhecimento para aplicação nas suas atividades. Bem, então, hoje nós vamos começar falando de alguns conceitos, conceitos importantes que precisamos conhecer, compreender, absorver para dar, o seguimento às nossas aulas, né? Então vamos lá, vamos aí conhecer um pouco, introdução à microbiologia e seus conceitos. Vamos começar então a falar um pouco do agente etiológico. Vamos começar então. O que significa? Qual é o conceito, Então, agente etiológico, também chamado de patógeno, é o organismo responsável por provocar a doença, ou seja, é o que desencadeia os sinais e sintomas típicos de um determinado problema de saúde. No caso da dengue, o vírus causador da dengue seria o agente etiológico e não o mosquito. E, como vamos citar, ele é o vetor. Bem, vamos então, dar continuidade, falando agora do vetor. Os vetores são os veículos de transmissão do agente causador da doença. Ou seja, é o organismo capaz de transmitir o ser vivo que realmente desencadeará essa enfermidade. No caso do mosquito Aedes, ele seria o vetor para o vírus causador da dengue. Além, é claro, de ser vetor de outras doenças. Não podemos esquecer, como a zika, a chikungunya e a febre amarela. Bem, vários seres vivos podem servir como vetores, como é o caso de alguns moluscos e insetos. Esses vetores podem ser classificados em dois tipos básicos, vetores biológicos e mecânicos. Os vetores biológicos são aqueles em que o agente causador da doença multiplica-se e desenvolve-se em seu interior. Já o vetor mecânico é aquele que apenas serve como veículo de transporte. Bem, falando agora um pouquinho da incubação, período de incubação, ou seja, o tempo em que o sintoma vai começar a aparecer, a se manifestar a partir da infecção. Neste caso citado, vamos usar como exemplo então a Aedes, em média de 3 a 6 dias após a picada do mosquito infectado. Bom, utilizamos, o Aedes aegypti como exemplo, afinal, estamos aí, nessa época aí que está se falando muito de dengue, nas redes sociais, nos telejornais, Nós ainda vamos discutir muito sobre isso, então vamos dar continuidade, então, citando aí, no caso, seguindo aqui os conceitos, Bom, vamos falar agora então da patogenicidade. A capacidade de um patógeno provocar alterações nos organismos hospedeiros infectados é denominado de patogenicidade. Existem organismos com grande patogenicidade, ou seja, que produzem sintomas em praticamente todos os infectados. Esse é o caso do sarampo. Vale destacar, no entanto, que existem organismos com baixa patogenicidade, ou seja, que causam sintomas graves em poucos infectados. Bem, vamos dar continuidade agora falando um pouco de virulência. Virulência. Não estamos falando do vírus, hein?
A virulência, por sua vez, é a capacidade do patógeno de produzir danos no organismo hospedeiro. Ou seja, virulência refere-se à intensidade, à gravidade das doenças causadas pelos patógenos. Um patógeno com alta virulência é responsável por causar a morte de vários doentes, como ocorre com a raiva, por exemplo. Já o de baixa virulência geralmente produz sinais e sintomas pouco preocupantes. Bem, seguindo então, né, a nossa linha de raciocínio sobre os conceitos, vamos lá. Profilaxias, né, medidas preventivas, profilaxias. Vocês vão discutir, né, precisam compreender muito os métodos profiláticos, né? O que é profilaxia? Bom, profilaxia é o termo utilizado para denominar as medidas utilizadas na prevenção ou atenuação de doenças. Hábitos corriqueiros de higiene, de higienização das mãos, refrigerar alimentos, são algumas das profilaxias mais comuns. Bom, iremos abordar esse assunto mais para frente, muito importante. Bom, vamos dar seguimento então aos nossos conceitos. Opa, chegou aqui incidência. Vamos lá então, né? Falhas. Vamos lá. Incidência para descrever as condições de saúde da população, medindo a frequência com que ocorrem os problemas de saúde em populações humanas. Bem, a incidência é um dos objetivos da epidemiologia, né? Essa questão de poder medir, né? É um dos objetivos da epidemiologia. Para fazer essas mensurações, utilizamos medidas de incidência e prevalência. Muito importante, né? Bom, a incidência diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença num intervalo tempo. Vamos dar um exemplo assim, como se fosse um filme sobre a ocorrência da doença, no qual cada quadro pode conter um novo caso ou novos casos. E assim, uma medida dinâmica. Prevalência se refere ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento. É como se fosse uma fotografia sobre a sua ocorrência, sendo assim uma medida estática. Bem, dando continuidade, vamos falar agora da endemia, epidemia, epidemiologia e, claro, pandemia. A endemia refere-se à doença que ocorre com frequência e constância em uma população, em alguma área geográfica cujo número de casos em determinado período de tempo é estável, esperado e previsível. Deve-se à circulação permanente ou eventual, mais repetida do agente infeccioso naquela população e área geográfica. Podemos dar o exemplo da febre tifoide em países do Sudeste Asiático e a malária no norte do Brasil. Bom, saímos de endemia e vamos para epidemia. Número de casos anormalmente elevado de uma doença em certa população. Nessa área geográfica, né, um período de tempo em comparação com a quantidade de casos esperados. Uma doença é considerada epidêmica se causa epidemias regulares ou esporadicamente em uma população com picos elevados e duração determinada. Uma doença epidêmica pode ser endêmica ou não. Bom, agora vamos falar de epidemiologia. Conceitos, significado. A área da saúde que estuda a frequência, as formas de transmissão, a distribuição geográfica e a evolução das doenças nas populações, bem como os fatores que as afetam. O objetivo é produzir conhecimento e tecnologia capazes de promover saúde individual através de medidas de alcance coletivo.
Seguindo então, vamos dar continuidade falando da pandemia. Chegou, né? Vamos lá falar um pouquinho então de pandemia, né? Deixamos aqui para o final, porque é o assunto do momento, felizmente, né? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. E o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Bem, antes da Covid-19, a pandemia mais recente havia sido em 2009, com a chamada gripe suína, causada pelo vírus H1N1. Acredita-se que o vírus veio de porcos e de aves e o primeiro caso registrado no México. A Organização Mundial da Saúde elevou os status da doença para a pandemia em junho daquele ano, após contabilizar 36 mil casos em 75 países. No total, 187 países registraram casos e quase 300 mil pessoas morreram. O fim da pandemia foi decretado por volta de agosto de 2010. Bem, a Covid-19 vem se a somar a uma lista extensa e que percorre um vasto período de tempo. Não podemos aqui deixar de aproveitar, né, este momento e falar um pouquinho da história da pandemia, né? Vamos voltar lá por volta de 541 a 544, Idade Média, depois de Cristo, no século VI, durante o Império Bizantino. A enfermidade surgiu por volta dessa Idade Média. Naquele momento, né, a história nos relata, nos conta, né, que Justiniano I, o imperador bizantino, que ficou no poder por volta aí de 30 anos, né? A peste provavelmente teve origem no Egito, passando depois pelo Oriente Médio, chegou na cidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Bom, a peste foi transmitida por pulgas de ratos infectados, os roedores, presentes em navios comerciais, espalharam-se por todo o território, até chegarem ao exército bizantino. Visto que naquele período o imperador estava em ações bélicas no intuito de conquistar territórios na Europa, Ásia, norte da África, né? As fileiras do exército disseminaram a pandemia através dos portos onde ocorria o seu trânsito, atingindo também a Pérsia e a China. Dando continuidade, né, tivemos a peste negra em 1300. 800 anos depois, o último aparecimento da peste bubônica. Tinha voltado à Europa, começando a contaminação na Ásia, a doença chegou na Europa, Europa mediterrânea e ocidental, possivelmente de comerciantes fugindo de italianos lutando na Crimeia. E matou mais ou menos aí 20 milhões de europeus em 6 anos, um quarto da população total, até a metade das áreas urbanas mais afetadas. Realmente foi uma pandemia. Seguindo então, né, a gripe espanhola. De 1918 para 1920, a gripe espanhola foi uma pandemia de vírus da influenza H1N1 super conhecida, que entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020 infectou 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas. Cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que, majoritariamente, é um número de mortes fique entre 17 a 50 milhões de pessoas. Existem ainda algumas projeções indicando até 100 milhões. Na tragédia. Independente da diferença entre os números, trata-se de uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. Bem, não podemos deixar de relatar, né? Deixamos por último, né? Covid-19, uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus, né? O SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. A SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus descoberto em amostras, né, do lavado broncoalveolar obtidas de um paciente com pneumonia, de causa desconhecida, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, China.
em dezembro de 2019. Bom, esse vírus pertence ao subgênero SARS-CoV-2, né, da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos. Bem, os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes, né, de animais, incluindo o próprio homem, camelos, gados, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus de animais podem saltar, né, podem infectar pessoas e depois se espalhar entre seres humanos, como já ocorreu com o MERS e o SARS-CoV-2. Bem, alunos, espero que vocês tenham apreciado, gostado. Está aqui então a nossa aula de introdução à microbiologia com os conceitos. É importante conhecer esses conceitos: incidência, prevalência, epidemia, pandemias, endemias, né, o agente etiológico, vetor, transmissor. É muito importante esses conceitos para podermos dar continuidade, ok? Até a próxima aula. Vocês ainda receberão uma atividade para realizar e mais aí os slides e mais um vídeo complementar. Um grande abraço, até a próxima aula, alunos!